Com uma história marítima desbravadora e uma agricultura altamente industrializada, a Holanda, ou Países Baixos, desperta curiosidade por sua influência global. Além disso, iremos responder as seguintes perguntas: como encontrar riquezas naturais quase destruiu essa nação? Como um país tão pequeno conquistou tanto poder na Europa e no mundo? E qual é a relação dos Países Baixos com o Brasil? Descubra com a gente no vídeo de hoje. Então não esqueça do like, da inscrição e fica comigo até o final do vídeo. Sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. Neste pequeno país da Europa, que é lar de uma população de um pouco mais de 17 milhões de habitantes, boa parte do território encontra-se abaixo do nível do mar, o que o torna famoso por suas fantásticas tecnologias capazes de desafiar as constantes ameaças de inundação. Os Países Baixos são reconhecidos também por ser um dos países mais estáveis e prósperos do globo. Até 2017, segundo dados do Banco Mundial, desfrutava de um PIB per capita de 48 mil dólares, superando nações como Austrália, Canadá e Reino Unido. Vamos abordar como a descoberta de gás natural quase desmantelou o milagre econômico holandês e como uma nação tão diminuta ascendeu para se tornar o terceiro maior exportador de alimentos do planeta. Uma das razões que ajudam a explicar a riqueza dos Países Baixos e de quase todos os países desenvolvidos do mundo não são suas riquezas ou recursos naturais, mas sim a capacidade de negociar com outros países do mundo. Com isso, transformou seu principal porto, o Porto de Roterdã, no maior ponto de entrada e saída de mercadorias de toda a Europa, ocupando o 10º lugar entre os portos mais movimentados do mundo em 2019, acima até de portos como o de Los Angeles. O Porto de Roterdã desempenha um papel crucial na exportação e importação de mercadorias e matérias-primas, não apenas nos Países Baixos, mas de toda a Europa. Na verdade, muitas vezes é chamado de maior porto alemão, devido à sua importância vital para a economia alemã, já que a maioria das matérias-primas para a indústria alemã chega pelo Porto de Roterdã. Os Países Baixos sempre deram muito valor ao comércio internacional. Desde o século XVII, eles investiram na indústria naval, usando moinhos de vento para a energia e desenvolvendo a serraria movida a vento para construir navios mais rápido. Isso fez de Amsterdã o centro do comércio europeu. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, estabelecida em 1602, foi a maior empresa de sua época e considerada por muitos como a maior empresa de todos os tempos. A Companhia das Índias Orientais conseguiu monopólio no comércio com o Japão e, por consequência, com a China. Isso permitiu que os Países Baixos trouxessem produtos exóticos da Ásia para a Europa. O governo holandês da época apoiava o livre comércio e a autonomia das províncias, atraindo imigrantes discriminados de outras partes da Europa. Isso contribuiu para fazer de Amsterdã o centro financeiro e comercial do mundo no século XVII. Na verdade, a primeira bolsa de valores do mundo foi estabelecida em Amsterdã. O desenvolvimento financeiro e o acesso ao investimento em bolsas de valores atraiu investidores de toda a Europa, resultando em taxas de juros mais baixas do que em outras regiões. Esse histórico explica parte da riqueza atual dos Países Baixos, mas tudo isso não é coisa do passado. Hoje, os Países Baixos continuam atraindo investidores a empresas devido à estabilidade e aos impostos relativamente baixos. Em 2021, a Bolsa de Amsterdã superou a Bolsa de Londres como o maior centro de negociações de ações da Europa, destacando sua importância após o Brexit. Essa abertura para investimentos não beneficia apenas o capital estrangeiro, ela também impulsiona o empreendedorismo local. De acordo com o Índice Global de Empreendedorismo de 2019, os Países Baixos ficaram em 8º lugar entre os 137 países avaliados. Em resumo, o histórico de livre comércio, respeito à diversidade cultural e a criação da primeira bolsa de valores atraíram comerciantes, investidores e empreendedores por séculos. Sua localização central na Europa e vizinhos ricos, como a Alemanha,
Alemanha, Bélgica, Reino Unido e Dinamarca também contribuem para sua prosperidade. No entanto, como em todas as economias, os Países Baixos enfrentaram desafios em determinados períodos. Na década de 1970, os Países Baixos encontraram vários depósitos de gás natural no Mar do Norte. Isso diminuiu a dependência externa de energia, mas trouxe desafios. Uma rápida expansão do estado de bem-estar social. Os gastos públicos saltaram de 40% do PIB em 1973 para 58% em 1983, apenas 10 anos depois, com investimentos em programas sociais generosos que desencorajaram o trabalho, muito parecido com alguns outros países, não é mesmo? O desemprego subiu para mais de 17%, levando uma mudança na política econômica dos anos 80. Sindicatos e empregadores concordaram em moderação salarial e benefícios para estimular o emprego. O desemprego caiu para 5% até o final dos anos 80, embora tenha atingido 7% em 2014. Em 2020, durante uma recessão global, estava em 3,8%, uma das menores entre os países da OCDE, algumas vezes devido ao sucesso das políticas de geração de empregos. O caso holandês tem sido considerado um dos milagres do emprego juntamente com outros países como Suíça, Austrália e Irlanda. Mas se há um milagre nesse país, é o fato dele ser o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, atrás apenas do Brasil em segundo e dos Estados Unidos em primeiro, com um território tão pequeno. O clima, o solo fértil e a terra plana fazem dos Países Baixos um lugar perfeito para a agricultura. As culturas crescem relativamente facilmente, mas talvez a característica mais importante da agricultura holandesa seja o uso da tecnologia e mecanização de processos. Sua força de trabalho qualificada também desempenha um papel importante nesse campo. Não à toa, os Países Baixos conseguem esse resultado, visto que o país possui investimentos em universidades agrícolas e numerosas instalações de pesquisas onde estão constantemente buscando maneiras mais eficientes de cultivo. Portanto, não é surpreendente que grande parte da produção agrícola seja feito dentro de estufas enormes e modernas. E qual a relação desse país com o Brasil? Os Países Baixos foram o quarto maior destino das exportações brasileiras em 2023, atrás apenas da Argentina, Estados Unidos e China. E isso não é pontual. A Holanda figura entre as 5 nações para quem o Brasil mais exporta por décadas. Outro fato é que desde 2021, a Holanda investiu 229 bilhões de dólares, sendo a maior parte desses investimentos na expansão de empresas em solo brasileiro, como a Heineken e a Philips. Assim, a inovação, as condições geográficas e a habilidade da mão de obra explicam em parte o sucesso das exportações holandesas. No entanto, outro fator crucial, cerca de 60% dos produtos que entram nos Países Baixos são rapidamente reexportados, um fenômeno conhecido como o efeito Rotterdam, em referência ao porto holandês mencionado anteriormente. Para muitos países, é mais eficiente e econômico importar através desse porto. Em 2015, menos da metade das exportações foram de origem doméstica. O restante consistia em reexportações, produtos de outros países que transitaram pelo porto, mas são contabilizados estatisticamente como exportações dos Países Baixos. Em suma, o efeito Rotterdam impulsiona os números de exportações de alimentos desse país europeu, sem diminuir sua reputação como um dos mais inovadores, livres e prósperos do mundo. Então, no vídeo de hoje, o que vimos foi um país tecnológico que valoriza a iniciativa do comércio, construindo parcerias com outros países, inclusive com o Brasil, sendo um dos melhores negociantes do mundo por séculos, além de um agro extremamente forte. Me responda nos comentários se o modelo holandês não seria um exemplo a ser seguido pelo Brasil. Além disso, não esqueça do like e inscrição. Sua ajuda é bem-vinda para a divulgação do nosso conteúdo. Agora está aparecendo na tela um vídeo que fizemos abordando como o Paraguai conseguiu crescer bem acima dos seus vizinhos. Se tiver interesse, clique nele. Estou te esperando lá.